Olá, você que nos acompanha todos os sábados na tela da Band. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês, durante o mês de outubro, histórias inspiradoras. É isso mesmo, em comemoração a esse mês que é dedicado a todas nós mulheres. Bom, pessoal, e hoje a pauta é empoderamento feminino. E já está aqui do meu lado ela, a Adriana Couto Ladeira, delegada aposentada, titular da Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente. Gente, vamos conversar com ela para conhecer a história dessa grande mulher empoderada, hein? Adriana, que alegria receber você aqui hoje no nosso programa. E nós queremos saber, conta um pouco para nós, como iniciou a sua trajetória na Delegacia da Mulher? A alegria toda minha. Então, eu estudei em Belo Horizonte, fiz Direito em Belo Horizonte, fiz concurso para a Polícia Civil, foi o primeiro concurso que eu fiz depois de formada, né? Acabei de formar, fiz a inscrição e passei, e eu fui muito bem classificada e eu podia escolher a cidade para morar. E eu escolhi Uberlândia, essa terra linda, essa terra fértil, e eu vim para cá, iniciei minha carreira aqui na Delegacia de Mulheres. Eu fui a terceira delegada, porque antes de mim, na verdade, passaram por aqui duas delegadas e elas não ficaram. E eu cheguei em Uberlândia e permaneci. E então eu comecei a carreira na Delegacia da Mulher, que foi a minha escolha. Quando eu passei no concurso, que saiu o resultado final, que você entra numa academia de polícia, faz todo um treinamento policial, e na classificação eu pude escolher a cidade, né, e a delegacia qual eu iria trabalhar. Eu escolhi a Delegacia de Mulher. Eu iniciei então a minha carreira aqui na Delegacia da Mulher, que era situada ali na Rua Goiás. E foi essa a trajetória. Adriana, e assim, hoje é muito comum, né? Nós vemos por aí delegadas mulheres. Mas eu fico imaginando, naquela época, né, que você começou e aí de repente você ocupou um cargo de autoridade no meio que sempre foi muito masculino. Quais foram os desafios que você teve que enfrentar? Com efeito, na época que eu entrei, eu iniciei minha carreira em 1990, na época que eu entrei eu cheguei em Uberlândia, eram 22 delegados, eu era a única mulher. As reuniões na sala, todos homens, eu era a única mulher. O meu chefe costumava colocar a mão no meu ombro e falar, rapaz, aí eu falava com ele, não sou rapaz. Mas ele era uma pessoa maravilhosa, espetacular, e é lógico que tem os preconceitos, o machismo, esses ingredientes todos, mas até não tanto dentro da corporação, da instituição Polícia Civil. Eu sempre percebi, é lógico que tem também, né? Porque o cotidiano, você vai vivendo o cotidiano, as coisas vão acontecendo ali, você não dá aquela importância necessária, mas é lógico que está eivado de comentários machistas, e isso é cultural. O mundo inteiro é machista, o mundo é dominado por homens. A verdade é essa, isso é cultural. Mas eu fui abrindo o meu espaço, eu não precisei entrar em confronto com ninguém, né? Conflitos sim, mas confronto não, e muito aquela coisa de menosprezar a Delegacia da Mulher, ela é de crimes, né, de menor potencial ofensivo, né? Então as pessoas na rua, eu sempre dei muita palestra, muita entrevista, e as pessoas chegavam fazendo brincadeirinhas, aquelas jocosas, tem o dia da mulher, não tem o dia do homem, né? Então, sempre existem essas brincadeiras, que são brincadeiras de mau gosto, porque, na verdade, com coisa séria não se brinca, e violência é coisa séria, e violência contra a mulher é coisa séria, e é uma relação de poder, sim, e é cultural, existe no mundo inteiro, existe em qualquer classe social. Então a gente tem que lutar, não entrar em confronto, mas escrever a sua história
de luta e de se firmar com posicionamento sério, ético, que você ganha o seu espaço e é respeitado. E eu acredito que eu ganhei o meu espaço em Uberlândia e eu fui respeitada dentro da instituição Polícia Civil, internamente e externamente na sociedade uberlandense. E assim, eu queria aproveitar a sua presença aqui no programa para te perguntar, qual a sua opinião, doutora Adriana, com relação às leis do Brasil? Porque apesar, né, das leis, hoje os números de violência ainda são altos, principalmente contra a mulher. Teve essa pandemia, né, que em alguns estados inclusive houve um aumento. Quais são os desafios, o que o Brasil precisa melhorar no sentido do combate à violência? Não, o aumento foi enorme, né? Não foi no Brasil inteiro, não foi só em alguns estados. Infelizmente, nós temos uma legislação interessante, porque quando eu comecei minha carreira em 1990, nós não tínhamos nada em termos de proteção da mulher. Além do mais, tinha todo um preconceito, não só da sociedade, mas até mesmo o Poder Judiciário tinha uma difícil aceitação. Então, no âmbito da saúde, por exemplo, a mulher sofreu um estupro, não tinha a pílula do dia seguinte para ela. Tem que ter a pílula do dia seguinte, o coquetel anti-HIV, isso não existia. O coquetel anti-HIV era dado só para vítimas de acidente de trabalho. Então, abria-se ali um CAT e a mulher recebia aquele coquetel. Então, é aquela questão, você vai conquistando devagarinho o seu espaço, sem entrar em confronto, sem conflitar, mas eu fui estabelecendo uma rede de apoio muito bacana com as assistentes sociais dos postos de saúde, e hoje eu posso falar o que na época eu não poderia, mas as assistentes sociais abriam um CAT e fornecia o coquetel anti-HIV através de como se fosse acidente de trabalho. Quer dizer, era terrível isso. A mulher é espancada, é estuprada e tem que abrir um CAT, um acidente de trabalho. Mas era a realidade nossa, né? Eu tive muitas experiências trágicas também de falta de sensibilidade da magistratura. Hoje não, a magistratura mudou completamente a visão, existem brilhantes juízes e juízas que defendem a causa e brilhantes promotoras de justiça, mas naquela época foi logo que iniciou, a primeira delegacia da mulher foi em São Paulo em 1988, e aí a gente tinha todos os crimes que a mulher, a maior parte dos crimes era de menor potencial ofensivo, sim, que era ameaça, constrangimento ilegal, né, atos obscenos. E aí veio a Lei 9.099, que regendo os crimes de menor potencial ofensivo, e deixou de ter um inquérito policial e passou a ter um TCO. Isso desvalorizou mais ainda, porque grande parte dos crimes que a mulher era submetida virava TCO. O homem chegava na justiça e pagava uma cesta básica, era uma pena alternativa, quer dizer, aí esvaziou mais ainda, né? Até porque também ameaça, a pessoa jamais receberia aquela punição. Enfim, aí esvaziou, mas quando foi em 2006, veio, 13 anos depois, que veio a Lei Maria da Penha. E aí teve uma mudança muito grande, a Lei Maria da Penha realmente... eu acho que é uma grande, conquista, foi uma grande conquista, uma grande vitória, e eu quero aqui abrir um parêntese, porque existe assim, muitos segmentos que criticam os movimentos feministas. Eu posso até não ser exatamente aquela feminista de bandeirinha, mas a gente tem que aplaudir o movimento feminista no mundo, porque o movimento feminista foi um marco no desenvolvimento da humanidade. E como assim, a nossa pauta, né, esse mês vai ser mulheres, eu queria pedir para você deixar uma mensagem especial falando sobre empoderamento feminino, né? Qual a importância do empoderamento para a gente ter uma sociedade melhor. Eu gostaria de dizer para todas nós mulheres que nós continuemos a nossa luta.
não acabou, tem muito para vir ainda, mas amem a si mesmas, aprendam a dizer não, né? Procure a sua independência financeira, é fundamental, jamais dependa de ninguém, tome as suas próprias decisões, a gente tem uma longa jornada pela frente, caminhamos muito e desejamos, né, e eu desejo que todas as mulheres caminhem ainda nessa luta com amor, com coragem, né, e vamos arregaçar as mangas e trabalhar para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima, para os nossos filhos, as nossas famílias, né? É força, e as mulheres são maravilhosas, estão aí mostrando ao que vieram. Elas são grandes lutadoras, nós somos grandes lutadoras. Bom, gente, é isso aí. Então finalizamos aqui a nossa entrevista com essa mensagem especial para todas nós mulheres, né? Você, mulher, acredite na sua força, na sua capacidade de superação. Você é capaz e não desista dos seus sonhos. Jamais. Olá, meu nome é Jonathan, eu trabalho na empresa Politriz e tenho um amigo chamado Arthur, que o pai dele tem uma empresa de sorveteria em Araguari. Ele questionou com a gente que nessa pandemia ele teve uma queda muito grande nas vendas. Eu queria saber o que você me aconselharia para poder estar alavancando essas vendas dele em plena pandemia. Olá pessoal, Guilherme Pereira, um Bloco Empreendedor 4.0. Vamos para a próxima pergunta. Jonathan fazendo a pergunta para o amigo Arthur, cujo pai tem uma sorveteria e ele está passando por um problema em plena pandemia, que é vender, né?